você? Vamos a mais uma aula especial. Na aula de hoje falaremos sobre as bacias hidrográficas brasileiras. Para entender bem essa aula, a gente vai voltar um pouco na aula anterior. O que é uma bacia hidrográfica? Uma bacia hidrográfica é um conjunto de rios formada pelo rio principal, os seus afluentes e os seus subafluentes. Lembre-se que toda bacia hidrográfica leva o nome do rio principal. Por exemplo, bacia amazônica, o principal rio, Rio Amazonas. Bacia de São Francisco, o principal rio, o Rio São Francisco. E assim por diante. Vem aqui no quadro comigo. Nas bacias brasileiras, nós temos bacias brasileiras, chamam bacias principais, que possuem um grande rio. Aí nós temos a bacia amazônica, tá? A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica brasileira e do mundo. Nós temos a bacia do Tocantins-Araguaia, que é a maior bacia genuinamente brasileira. Nós temos a bacia Tocantins-Araguaia, que é a maior bacia genuína brasileira. Nós temos a bacia do São Francisco, que é muito importante aí para o seu vestibular, principalmente pela transposição do São Francisco. O Rio São Francisco é o maior rio genuíno do Brasil, beleza? Tá, Marcelo, o que mais? Nós temos a bacia do Paraná. Nós temos a bacia do Paraguai e nós temos a bacia do rio Uruguai. Essas três bacias, tu sabe que formam a bacia Platina, galera, beleza? Então, a bacia do Paraná, a gente sabe que ela tem o maior aproveitamento na geração de energia. Quem tem o maior potencial de gerar energia é a bacia amazônica, tá? Continuando, a bacia do Paraguai e a bacia amazônica também são as bacias de planícies. Nós já vamos ver, calma aí, todas as bacias, o que é importante saber. Estamos dando aí uma introdução ainda. E nós temos as bacias secundárias. O que é uma bacia secundária, Marcelo? É que ela não possui um grande rio. Aí nós temos a bacia secundária do Nordeste, nós temos a bacia secundária do Leste e nós temos a bacia secundária do Sul-Sudeste. Então nós temos essas principais bacias hidrográficas do Brasil, beleza? Essas 6 aqui e essas 3 aqui secundárias. Tá, Marcelo, e qual é a característica? A gente vai ensinar para você algo bem importante para você gravar, tá? Isso aqui a gente já viu na aula anterior, vamos revisar aqui comigo, ó. Repete aí comigo, beleza? Então, para você memorizar com mais facilidade, você tem que poder, né, de associar o que é igual e estudar as seções, né? O aluno que vai fazer vestibular e o Enem, ele tem que estar muito atento a isso para facilitar, pela quantidade de conteúdos que você tem que estudar. Então a gente pensa assim, ó, de todas essas bacias, a maior parte dela possui essa característica. A maior parte delas são formadas pela chuva, são pluvial, são perene, não secam, tem um relevo planal, então são bacias com grande potencial em gerar energia, vão para o mar, então a drenagem é exorreica, e terminam a foz num braço só, então a foz do tipo estuário. Olha aqui para mim no quadro agora para saber quais dessas bacias possuem essa característica. Vou destacar para você a do Tocantins-Araguaia, a do São Francisco, a do Paraná, a do Uruguai, a secundária do Leste e a secundária do Sul-Sudeste. Então você percebeu comigo que apenas 1, 2, 3 bacias não possuem essa característica. Então você repete isso para memorizar. Pluvial, perene, planalto, exorreica, estuário. Pluvial, perene, planalto, exorreica, estuário. 6 das 9 principais bacias hidrográficas do Brasil. Agora o recado. Então agora só quem é bonito, só quem é lindo aqui, ó. Pluvial, perene, planalto, exorreico e estuário. Então, das 9 principais bacias, 6 possuem a característica. Tocantins-Araguaia, São Francisco, Paraná, Uruguai, a secundária do Leste e a secundária do Sudeste. As exceções, fica muito mais fácil para estudar. Então vamos começar lá, a do Nordeste. Ela é quase isso aqui, só não é uma dessa característica, aluno. Ela é uma bacia que é intermitente. O que é isso, Marcelo? Intermitente. É uma bacia que seca. Tu sabe que os rios brasileiros são formados pela chuva em grande maioria. Então, se são formados pela chuva, o clima do Nordeste é um clima semiárido, obviamente a bacia vai secar. Aí você se ligou, ah, Marcelo, então a transposição de São Francisco é levar a água do São Francisco para os rios intermitentes da bacia secundária do Nordeste.
Obviamente, aluno irado, beleza? Segue lá comigo. E a bacia do Paraguai? Ela também tem uma só diferença. Ela é pluvial, ela é perene, porém ela não é de planalto. Onde ela está, tu sabe que aquela região ali é o Pantanal, a planície do Pantanal. Então a bacia do Paraguai, a única diferença que ela tem é que ela é uma bacia de planície. Beleza, aluno irado? Tá, e a bacia amazônica? A bacia amazônica sim possui mais diferenças. Ela tem 3 diferenças dessas aqui. Então ela possui apenas 2. Ela é perene e ela é exorreico. Ela não é pluvial, é a única bacia brasileira que não é pluvial. Pluvial formado pela chuva, tu sabe? Ela tem um regime de formação nival. Como assim, Marcelo, nival? Ela é formada pelo derretimento da geleira dos Andes e é alimentada pela chuva. Então ela tem um regime de formação misto. Então ela tem os dois, ela não tem só pluvial, ela tem o pluvial e o nival, tendo assim um regime de formação misto, tranquilo? Tá, Marcelo, ela é planalto? Não. A maior parte da bacia está em áreas de planície, então ela é uma bacia de planície. Ela tem um maior aproveitamento na navegação do Brasil. As duas que tem são as duas de planície, que é a bacia do Paraguai e a bacia amazônica. Então ela também tem diferença, o relevo dela é de planície. E a última característica dela, que deixa ela bem diferente, é a foz. A maior parte das bacias brasileiras tem a foz do tipo estuário. Ela possui a foz mista, seja num braço só, fazendo para você, ou então delta. Ela possui as duas formas. Sendo assim, ela possui a foz mista. Vamos revisar então comigo? Vamos lá. Repete aí. Pluvial, perene, planalto, exorreico e estuário. 6 das 9 grandes bacias brasileiras. Apenas 3 exceções. A do Nordeste, que ela é intermitente, ela seca, ela é formada pela chuva. Como lá o clima para de chover depois do verão, então ela vai secar. Como a maior parte são formadas pela chuva, lá o clima é semiárido, chove no verão, depois não chove mais, então ela vai começar a secar, sendo assim a transposição. Muito bem. A bacia do Paraguai está no Pantanal, ela é de planície. O resto ela é igual. E a amazônica, que é a mais diferente. Ela é mista na formação e mista no fim. Mista do começo ao fim, beleza? Regime nival e pluvial sendo misto. Ela tem a foz estuário e delta, foz mista. E ela é uma bacia de planície. Tranquilo isso? Tá, vamos aprofundar um pouquinho mais agora as características que você deve gravar aí, aluno irado, né, que pode cair em prova, tipo, qual é a bacia que tem o maior aproveitamento para navegação, a gente falou ali para vocês. Então a gente vai dar uma revisada e anotar aqui para você seguir e poder estudar bem para o seu Enem, seu vestibular. Vamos lá comigo aí. Beleza, então nós temos aqui de características importantes, tá? A bacia que tem o maior potencial. Vamos falar primeiro de potencial, tá? Potencial em gerar energia, UHE, usina hidrelétrica, que tem o maior potencial é a bacia amazônica, que vem aí aumentando o aproveitamento. Nós temos lá a usina de Belo Monte, a usina de Balbina, então ela tem um grande potencial, mesmo sendo uma bacia de planície, ela tem um maior potencial e não é muito aproveitado, vem aumentando obviamente o aproveitamento. Nós temos o potencial para navegação, tá? O maior potencial também é a bacia amazônica, tá? E na verdade é o maior potencial e o maior aproveitamento. Então nós temos aqui aproveitamento. Então, o aproveitamento da energia, tu sabe que é a bacia do Paraná. Mas por que é do Paraná? Ela tem um grande potencial, por ter um relevo, né, bastante correnteza, então isso dá um grande potencial na geração de energia e próxima aos grandes centros consumidores, a região sudeste e sul, as regiões mais industrializadas do Brasil. Então isso levou, claro, um grande investimento. Nós temos a maior usina aí do Brasil, uma das maiores do mundo, que é Itaipu, que é uma usina binacional, que abastece e está nessa bacia do Paraná. Tranquilo? Tá, Marcelo, e agora a navegação? Navegação também é a amazônica. A bacia amazônica ela tem o maior potencial e o maior aproveitamento em navegação. Outras curiosidades importantes: a maior bacia brasileira é a bacia amazônica. Quando vai cair a palavra genuína, está só dentro do território nacional, é a bacia do Tocantins-Araguaia. Vamos voltar aqui para você ver no mapa, ó. A bacia do Tocantins-Araguaia. Quando eu falo no Rio genuíno, é o Rio São Francisco. Não esqueça que a bacia do Paraná, Paraguai e Uruguai forma a bacia
Platina. Não quer dizer que uma bacia de Planalto não tenha, não seja utilizada para navegação. Um exemplo é a bacia de São Francisco. Lembra o Rio São Francisco, a bacia de São Francisco? Ele é conhecido como o Rio da Integração Nacional, ou então o Nilo Brasileiro. Por que Nilo Brasileiro, Marcelo? Porque ele passa pela área do sertão e não seca, tá? E por que ele é o Rio da Integração Nacional? Porque ele liga o Sudeste até o Nordeste do Brasil e vários trechos dele são aproveitados para navegação. Beleza? Tranquilaço. E o Velho Chico também, como ele é popularmente conhecido. Mais alguma informação geral aqui para você? A bacia aqui na bacia do Tocantins, Araguaia, nós temos a maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal. Também isso pode aparecer como informação de vestibular, tá? Vamos continuar aqui a nossa aula. Já vimos as características para vocês. Vamos falar um pouquinho da transposição de São Francisco, tá? A gente vai ter uma aula específica de atualidade sobre a transposição de São Francisco, mas a gente vai dar aqui uma pincelada geral para você entender e depois, quando for o momento da aula de atualidade, que é mais no final aí do módulo, a gente vai falar realmente o que vai, o que tende a cair, principalmente nesse ano aí após, vários trechos aí sendo inaugurados. Isso bombardeou na mídia e é o que chama a atenção do vestibular. Então a transposição de São Francisco é um projeto antigo, um projeto novo. Quem colocou em prática foi no governo de esquerda do governo Lula, que ia levar água do Velho Chico para os rios intermitentes, através de dois eixos. O eixo norte e o eixo leste, tá? Então são dois eixos bombeando água por dutos, e valas, e vão fazendo aqui, claro, reservatórios para abastecer a população. Lembrando que é o único clima do Brasil que chove menos de 1000 milímetros. Então, sendo assim, tem uma escassez de água, uma área anicúmena, uma área que repulsa a população. Tá, continuando a explicação. Então, é um projeto, como eu falei, bem antigo. Então, eles vão bombear em média 63 metros cúbicos de água, para os reservatórios e assim distribuir. Pontos positivos e negativos. Vamos começar por aí, tá? Marcelo, ponto positivo, mas tem ponto negativo? Obviamente tem ponto positivo e tem ponto negativo. A gente vai apontar alguns aqui para você, tá? Primeiro, ponto positivos, vamos começar, para depois aí os negativos. Então vamos lá. Ponto positivo, obviamente, nós temos o acesso à água, Então, o acesso à água é um ponto positivo. Então, tem muitas famílias que não têm acesso à água, Tem que caminhar quilômetros, então o acesso à água é um ponto positivo. Nós temos outro ponto positivo, menos doenças. Muitas pessoas acabam pegando doença pela falta de água, ou estão bebendo água contaminada. Então, o acesso à água também vai trazer menos doenças, vai trazer mais, uma melhoria na produção da agricultura, Então, vai melhorar a produção de alimentos, vai melhorar a economia, consequentemente, da região. Então, tudo isso aqui é positivo. Outro aspecto positivo, o fim da indústria da seca. A gente sabe que tem vários políticos que ganham voto prometendo acesso à água, ou fazem poços artesianos nas suas propriedades, ou então levam um caminhão-pipa e com isso acabam se elegendo, reelegendo durante várias eleições. Então, o acesso à água, menos doenças, melhora na agricultura, melhora na economia, fim da indústria da seca, são alguns dos principais aspectos positivos. Dos aspectos negativos, um bem importante é a biodiversidade. Tá? Então nós temos ali possíveis perdas na biodiversidade. Como assim, Marcelo? Mas os animais lá, eles vão ganhar mais água, vai ficar, galera, irada do meu coração. Os animais são adaptados ao clima semiárido, eles são adaptados a essa condição. Então pensa bem num cactus. Se eu botar muita água no cactus, ele morre. Então o excesso de água sim pode afetar a biodiversidade. Por onde passa ali a obra também vai gerar impacto ambiental, seja na vegetação, seja no solo, seja nos animais que acabam ocupando aquele espaço. Então a perda da biodiversidade é importante. Nós temos conflitos, na desapropriação de terras, também com tribos indígenas, que vários trechos passaram próximas às áreas indígenas. Então, também conflitos é um aspecto negativo. Nós temos aqui como pode afetar a produção de energia. Tá? Ah, Marcelo, mas como assim afetar a produção de energia? Então nós temos o Rio São Francisco, nós temos várias usinas hidrelétricas criadas, então obviamente se bombear água e tiver um momento ali de escassez de chuva, pode sim, pode, não quer dizer que vai, afetar a geração de energia. Então tudo isso aí são alguns dos principais pontos. Um outro ponto muito importante é a questão
da salinidade. Vem aumentando aí, já comprovado, nas fozes aqui do rio, né? O que acontece? Então, como diminuiu a vazão do rio, a água do mar na maré alta está enchendo. Isso está, sim, aumentando a salinidade em alguns pontos do rio e afetando, assim, a pesca e, consequentemente, a população que habita aquele espaço. Então, a gente apontou aqui para vocês alguns aspectos positivos e negativos. A gente vai aprofundar bem, a aula não é sobre isso apenas, né, na nossa aula de atualidade sobre transposição. Você já tem uma noção do que é o projeto, pontos positivos, pontos negativos. Ah, Marcelo, por que o Rio São Francisco não seca? Porque onde ele nasce é a Serra da Canastra, com alto índice pluviométrico. Então, por isso que ele não seca. Bom, tranquilo? Galera, a gente encerra a nossa aula aqui. Dá uma revisada aí nos conteúdos, faça o exercício, vai lá no aplicativo, baixa as questões, manda dúvida pra gente e acompanhe aí nossas aulas aí que teremos, né, sobre a transposição de São Francisco. Valeu, até o nosso próximo encontro.